como vencer a procrastinação nos estudos em apenas 5 passos. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, sou estudante de medicina da Unifesp, atualmente estou no 3º ano e trabalho com vestibulandos aí desde 2018. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você vai fazer para eliminar de vez a procrastinação aí nos seus estudos em apenas 5 passos. E fica bem ligado aí, principalmente no 5º passo, porque talvez ele seja um dos mais complexos e com certeza um dos mais importantes aí para você conseguir resolver esse problema que provavelmente você tem. E bom, não preciso detalhar muito sobre o tema, né? Eu acho que a maioria já sabe o que é procrastinação, já sabe os malefícios da procrastinação e também já está bem ciente de que o seu nível de procrastinação ele é inversamente proporcional ao sucesso que você pode ter aí no ENEM e no vestibular. Então bora lá para o primeiro passo. Então passo número 1, comece o seu dia agindo. Muito comum você colocar ali o seu alarme para tocar num determinado horário e depois que o alarme toca você coloca para mais 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos e aí você vai meio que empurrando com a barriga até que chega um certo ponto onde você não pode mais fazer isso, já está ali no limite, né, do horário que você tem para acordar. Outro hábito também muito comum é as pessoas já acordarem e direto pegar o celular, olhar o Instagram, ver ali o que os amigos estão postando, o que está rolando de notícia e meio que quando você faz isso, você tende a ir empurrando o seu dia com a barriga, me entende? Então esse é o clássico exemplo de uma pessoa que deixa as distrações ditarem como que ela vai reagir ao seu dia. Por outro lado, se você for capaz de agir assim que você acordar, você vai se sentir diferente. O seu cérebro vai se sentir diferente. O seu cérebro vai te trazer a sensação de que você é uma pessoa mais responsável, que está disposta a reagir de forma proativa em relação às distrações que vão acontecer aí durante o seu dia. E caso você não saiba ainda, você não tenha esse hábito, mas uma ótima forma de começar o seu dia agindo, que é inclusive uma forma que eu pratico, é justamente arrumando a sua cama. Sim, acordando e indo direto arrumar a cama. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Esse vídeo aí que vocês acabaram de ver é de um oficial da Marinha Americana. Essa palestra é bem interessante, então eu vou deixar o link aí embaixo dessa palestra, caso você tenha algum interesse aí em ver a palestra completa. Mas por que começar agindo o dia de forma recorrente faz tanta diferença? Simplesmente também pelo motivo de que a gente acaba moldando a nossa autoimagem, ou seja, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. Então a gente acaba tendo a sensação de que a gente é ao mesmo tempo mais disciplinado e, querendo ou não, isso vai aumentar muito a sua confiança para encarar os seus desafios e as suas distrações aí ao longo do dia. E agora, passo número 2. Escreva ao fim do dia tudo que você tem para fazer no dia seguinte. E talvez esse aqui também seja um dos passos mais importantes, porque basicamente você vai acordar já sabendo tudo que você tem para fazer detalhadamente e consequentemente você acorda muito mais preparado, entendeu? Porque caso você não saiba, é justamente nos momentos de descanso que a sua mente subconsciente trabalha. Se você já tá ali, vai dormir pensando no que você tem para fazer no próximo dia, meio que você acaba processando isso durante a noite, você acorda muito mais preparado para encarar seus desafios. E algo bastante interessante também é você, ali depois que você escrever as matérias que você tem para estudar no dia seguinte, você separar aquilo de acordo com a matriz de Eisenhower. Caso tenha ficado confuso aí a respeito dessa matriz, é bem simples, você só tem que separar ali por ordem de dificuldade o que você vai estudar. Então você vai começar estudando o que você tem mais dificuldade e vai terminar o dia estudando o que você tem mais facilidade. E a lógica por trás disso é bem simples, porque pensa o seguinte: se você deixa para estudar
ali no final o que você tem mais facilidade, que geralmente é quando você vai estar mais cansado, quando você vai estar mais de saco cheio, a chance de você realizar esse estudo é absurdamente maior. E agora o que a maioria das pessoas fazem e acabam se comprometendo é exatamente o contrário, né? Elas pegam e estudam primeiro o que elas têm mais facilidade, ou então o que elas mais gostam, e deixam para o final as matérias mais chatas, que geralmente são matemática, física, química, e é por isso também, né, que a maioria dos estudantes tem problema com isso. Então, a lógica por trás disso aí, de você utilizar a matriz de Eisenhower para definir o que você vai estudar primeiro, é justamente você matar ali o que você tem mais dificuldade primeiro e deixar o mais fácil para depois. Dessa forma, a chance de você procrastinar vai ser muito menor. Antes de ir para o terceiro passo, um aviso muito importante. O meu e-book grátis, ele vai estar aí na descrição para você clicar e baixar. Então é só você clicar e baixar, simples assim. Além disso, na descrição do vídeo também vai estar o link do meu cronograma, isso mesmo. Eu lancei aí um cronograma altamente específico para quem está procurando atingir uma nota altíssima no ENEM. Então confere lá, entra na página e adquire lá, porque cara, tá sensacional. Eu tenho certeza que ninguém nunca se dedicou tanto para criar algo. Então confere lá. Terceiro passo: visualize os seus estudos no dia anterior. E apesar de eu gostar muito de desenvolvimento pessoal, já ter lido vários livros, esse lance aí da visualização eu descobri recentemente com esse livro aqui que eu tô lendo, onde ele mostra a partir de uma série de experimentos como que a visualização antes da realização de uma ação pode melhorar muito o resultado daquilo que você está visualizando. Então, a partir de hoje, comece a criar esse hábito, e caso você siga aí as minhas dicas de meditação, caso você já tenha o hábito da meditação, pode ser que seja um bom horário ali, né, para você encaixar a visualização logo depois da sua meditação, aí, por exemplo, ao fim do dia, ou até mesmo antes de começar os estudos. Quarta dica: estabeleça uma recompensa. Cara, eu assumo de verdade mesmo, que estudar para o ENEM ou para qualquer outro vestibular ou para concurso, enfim, é uma tarefa extremamente chata, tediante e difícil, porque basicamente você tem que ficar ali no presente, se dedicando para uma coisa que na maioria das vezes não te traz prazer algum, por algo que está relativamente distante. Então não é tarefa nada fácil. E nós, seres humanos, agimos sempre baseados num sistema de recompensa. E caso você não saiba, ou caso você não tenha percebido, mas tudo que a gente faz é baseado em uma troca, em uma ação e uma recompensa. Não necessariamente essa recompensa precisa ser algo físico. Por exemplo, quando você olha para o seu celular ali, chega uma notificação, uma notificação do WhatsApp, do Instagram, por que é tão tentador você pegar o celular e abrir aquela notificação? Porque a partir do momento que você executa essa ação, você quebra ali uma curiosidade que você tinha e o seu cérebro manda um pico de dopamina, que nada mais é do que um neurotransmissor relacionado ao prazer. E como eu já te expliquei, o prazer é uma necessidade humana. Então criar uma recompensa para o seu estudo, seja no fim do dia, ou então seja uma recompensa que você só vai receber no fim de semana, cara, é um estímulo muito poderoso para você conseguir se manter motivado. E quando eu falo da recompensa, não precisa ser nada extraordinário. Pode ser tipo, comer um chocolate, passear com o meu cachorro, ir ao cinema, ou então ir ao shopping, ir na casa da namorada. Enfim, tudo isso é exemplo de recompensa. O importante é o significado que você dá para aquilo. Por exemplo, tinha dia que eu estava muito atarefado, eu gostava de treinar. Tá? Então, para mim, uma recompensa era simplesmente eu terminar os meus estudos e ter um horário livre ali para treinar. Fechou? Então segue esse passo aí que é sucesso. E agora, para finalizar, quinta e última dica: tenha um propósito e objetivos bem claros. Cara, isso aqui é muito forte. Eu demorei bastante tempo para entender isso aqui, e ainda de contraponto, esse quinto passo serve para você aumentar muito a sua disciplina. Então, por acaso você já se perguntou por que você tem que estudar? Simplesmente para passar numa prova, para ir bem no ENEM? Você já se perguntou o que a medicina, por exemplo, se você
está buscando aprovação em medicina, o que a medicina representa para você, o que você vai fazer depois que você for aprovado. É simplesmente um jogo onde os desafios vão terminar ali logo depois que você conseguir sua aprovação? Então como que você se enxerga futuramente, por exemplo, daqui a 20, 30 anos? E esse passo é muito importante, você ter uma visão, um pensamento sobre tudo isso, porque você vai criar uma clareza e o seu propósito vai conseguir sobrepor todas as desculpas, obstáculos e dificuldades que você enfrentar durante o seu ano de estudos. O seu propósito bem definido é o que vai te fazer levantar todos os dias da cama no mesmo horário, com total motivação, e é o que vai te fazer dar significado ali para os seus estudos, que é o que você está fazendo basicamente todos os dias. Então segue essa última dica, e caso você não tenha muito bem definido ainda o seu propósito, talvez essa seja a hora de você ir atrás. Pessoal, na hora que eu tava encerrando o vídeo, acabou ocorrendo um erro aí no arquivo, mas não tem problema nenhum, porque eu consegui passar toda a mensagem que eu tinha para passar para vocês. E é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário caso tenha surgido alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão. E também não se esqueça de conferir aí na descrição do vídeo o link, na verdade os links para todos os meus e-books. E é isso, um abraço e até a próxima.